Eu acho que se fosse corona, eu tava muito ruim, porque eu sou asmática, então... Bom, mas enfim, eu acho que esse vírus aí tem vários tipos de vírus, não garante também nada que não é que não é o corona, não, enfim. Se for também, a gente mata no peito. Meu Deus, eu não consigo sair disso aqui. Gente, pera aí que eu tô tendo só um... Ai, sai. Leandro, a gente tinha combinado de dar essa aula de anestésico, né? Bom, Foi sim. tá, beleza. Então, galera, começar hoje falando sobre anestésicos locais. Eu né, teve um contratempo aí que eu achei que que o Bernardo tinha dado essa aula, mas acabou que não deu. Inclusive, tiveram questões na prova de vocês que, né, no trabalhinho que eu passei para vocês, que estavam nessa aula. E eu peço desculpas, mas assim, acabou que todo mundo foi bem e não teve muito problema, não. A gente vai falar sobre anestésico local, né, anestesia. O procedimento da anestesia local, ele promove um bloqueio, né, da condução nervosa. O bloqueio é um bloqueio reversível. É uma substância química que é administrada ali perto da fibra nervosa para fazer o bloqueio químico. Então, a partir desse bloqueio da condução nervosa, ocorre a perda das sensações, né, da sensibilidade. Porém, o paciente, na anestesia local, o paciente tem a perda da sensibilidade, sem ter a perda do nível de consciência, né, que foi uma evolução a partir do conhecimento dos anestésicos. Os primeiros anestésicos eram utilizados assim como a anestesia geral, né, utilizados com a sedação e anestesia era feita com perda de nível de consciência e com a evolução, né, a gente chegou nos anestésicos locais, a gente consegue fazer aplicação regional ou local e garantir aí um paciente com um nível de consciência preservado. Lembrando que todo anestésico local é um fármaco, então a farmacologia estuda a ciência, estuda a origem e as ações e propriedades das substâncias químicas sobre os organismos vivos. Então, a gente vai falar sobre as ações dos anestésicos locais e dos anestésicos em si. Lembrar também, gente, que né, o nervo, quanto menor o calibre dele, mais fácil ele é desensibilizado, mais fácil ele, por exemplo, mais fácil, na verdade, de forma leiga, mais fácil ele pegar a anestesia. Então, de forma mais rápida também, tá? Então, os ramos mais periféricos, a anestesia tende a pegar muito mais rápido. Falar para vocês aí, começar com o histórico dos anestésicos locais, né? O primeiro anestésico local descoberto foi a cocaína. Ele perdurou aí com o uso somente dele por um tempo, né? Como esses dois jovens médicos aí, ficou por um bom tempo fazendo somente a utilização da cocaína. E a partir do surgimento da procaína, em 1905, foi trocada a utilização desses anestésicos. Lembrando que a procaína é um anestésico local do tipo éster. A gente vai ver mais à frente. Já nos anos 40, esse cientista aí, Lochran, ele sintetizou a lidocaína, que é o anestésico local mais utilizado na odontologia, e ele faz parte do grupo das aminas. Anestésico local, amina. Então, a gente tem dois grupos de anestésico local, amina e éster, e a gente vai falar mais à frente na aula. Falar em anestésico local e a gente não falar de dor é um pouco insensato, porque, né, a anestesia local, ela está referente à remoção da dor do paciente. Então, a dor é uma experiência sensorial e emocional, existe, né, a dor física e existe a dor também psicológica, desagradável, associada com danos reais ou potenciais em tecidos e, assim, percepcionada com dano. Então, toda dor, a partir da dor, do estímulo da dor, o paciente tem um dano. Né? A dor nociceptiva, principalmente a dor que a gente causa, né, a partir de uma lesão tecidual, são adaptados aí os nociceptores e eles reagem aí com a dor, para a gente é importante.
Dor neuropática é aquela caracterizada, né, provocada por uma lesão ou doença do sistema nervoso central. E existe a dor psicológica, que é a dor somatizada. É uma dor de origem emocional, ela é rara, e ela pode, no entanto, ser incapacitante e difícil de tratamento. Lembrando aí, dor nociceptiva, que é a dor que a gente está lidando com ela a partir da injúria que a gente causa, né? Injúria e principalmente, né, a gente está tendo a matéria de cirurgia, injúria, né, principalmente por lesão no tecido que eu preciso remover para fazer, exemplo, a extração de um dente. Então, a partir do estímulo nocivo, uma incisão, por exemplo, os nossos receptores captam esse estímulo nocivo, vai ocorrer a despolarização da membrana, né? Os íons sódio vão tender a sair, a membrana é por dentro negativada, os íons negativos eles tendem a sair, e aí começa o início da despolarização da membrana. A partir do momento que essa despolarização termina toda a membrana, ocorre o potencial de ação, ela está toda dessensibilizada, o sistema nervoso central vai receber essas informações e a partir daí, por vias aferentes, vai mandar para o tecido de origem e ocorrer a dessensibilização. A partir desse mecanismo, não tem processo de dor mais. Vamos falar sobre os anestésicos locais, tá? Como eu disse para vocês, existem 2 tipos de anestésicos locais principais, os ésteres e as aminas. Não tá certo, é amina. Eles têm a diferença deles é estrutural, né, na cadeia intermediária de formação química deles. Lembrando aí, o anel deles é igual e a parte hidrofílica. O anel que é a parte lipofílica, né, tem adesão a gorduras, e a parte hidrofílica, que é a parte final, ele também é igual. A diferença deles é na cadeia intermediária. Mostrando aí para vocês um exemplo aí do bloqueio, né? Quando ocorre a migração dos íons sódio para fora, e aí isso vai correndo por todo o neurônio e fazendo o processo de desensibilização. A partir da propagação total, inicia o potencial de ação, onde é desensibilizado o nervo. Eu acho que esse slide, ele na verdade, eu acho que ele estava num lugar errado. Eu acho que ele estava mais atrás, no lugar do último slide. Dos componentes dos anestésicos locais, tá? Tem o sal anestésico, que é o sal do agente anestésico local. Geralmente ele leva o nome do anestésico local. Sal a lidocaína, articaína, é o nome do sal do anestésico, tá? Existe o vasoconstritor, a gente vai falar sobre os vasoconstritores, né? Eles têm algumas propriedades de melhorar o anestésico local. O agente redutor e conservante do vasoconstritor, um agente conservante da solução anestésica em si, um fungicida, né, para evitar a perda, e essa solução carreadora. Que essa solução carreadora, na verdade, ela é responsável por manter o pH do anestésico local aceitável. Mostrando para vocês aí alguns exemplos, né, de anestubes ou tubetes que a gente fala no cotidiano, os anestésicos locais. Esses são alguns anestubes, um exemplo de tubete de anestésico local. Professora, qual desses aí é o mais usado assim no dia a dia, que mais fica assim, ó, toda extração, toda essa assim que vai fazer, o que vai usar assim normalmente usa? Qual que usa? Cara, é muita indicação, olha só. Depende de critério, depende de indicação. O que mais usa é a lidocaína. Esses tubetes são tubetes de vidro. São tubetes mais caros, lógico, são melhores, porque tem uma substância no tubete de plástico que ela gera muita reação alérgica. Então, assim, se falar de padrão melhor, é o anestésico de vidro, do tubete de vidro.
E, assim, o mais utilizado mesmo é a lidocaína, por Eu estudos acho que, se eu não me engano, da clínica é lidocaína mesmo, que eles mais usam, assim, que o que tem lá, eu acho que é esse mesmo. Então, a lidocaína, mas aí tem a lidocaína no tubete de vidro, que geralmente a gente usa da DFL, e tem as lidocaínas aí de, de plástico, no tubete de plástico. Eu não sei falar as marcas não, mas tem várias marcas e o preço é muito, muito diferente. Chega assim, a ser o dobro do preço, um tubete de vidro. Só que também os tubetes de plástico, o vasoconstritor é diferente. E aí a gente vai falar mais na frente que assim, como padrão, saído dos casos de, lógico, das exceções, que, por exemplo, um paciente que não pode receber adrenérgico. E aí você, teoricamente, não pode utilizar a lidocaína com a epinefrina, que é a adrenalina. Então, você vale de um outro, por exemplo, a prilocaína ou prilonest, que é nome comercial. Você pode usar a prilocaína num paciente que não pode usar adrenalina, porque a felipressina não é adrenérgica, é um vasoconstritor não adrenérgico. Mas se você for falar de padrão, eu quero fazer um procedimento padrão, um paciente normal, é lidocaína da DFL, frascozinho de vidro, que não tem relatos, tem menos relatos de hipersensibilidade, e aí segue. Mas a gente vai ver durante a aula que, né, a gente não é ciência exata, a gente lida com seres humanos, a gente tem muito paciente que tem comorbidade, e aí, a partir disso, a gente escolhe um anestésico local mais específico. A Professora, mepivacaína... Oi. qual delas é a mais indicada para gestante? A lidocaína. A lidocaína, toxicidade dela é menor, apesar de, né, ter a epinefrina, a adrenalina na composição como vasoconstritor, eles falam que o relato mesmo da melhor indicação para a lidocaína é porque a lidocaína, com a adrenalina, ela garante um limiar de dor menor para o paciente não vai sentir dor. E se você, por exemplo, utilizar um anestésico local sem vasoconstritor, que a gente tem muito aí a mepivacaína, ela é muito utilizada sem vasoconstritor, ela é menos tóxica, e tem a distribuição dela sem vasoconstritor. Mas assim, quantos tubetes você vai administrar no paciente? É custo-benefício, tá? É indicada a utilização de 2 tubetes numa paciente que é grávida, não pode passar disso, porque você começa a colocar ele em risco. 2 tubetes de lidocaína com adrenalina. Se você usar, por exemplo, um anestésico local sem o vasoconstritor, né, a grande possibilidade é que você tenha que administrar muito mais tubetes, então você está colocando aumento de toxicidade no paciente e, enfim, você vai sair daquela média que você precisa usar. 2 tubetes é o máximo. Então, é custo-benefício, já que tem essa opção mesmo da gente fazer com a lidocaína 2, lidocaína 2%, 2 tubetes. Então, o custo-benefício de você fazer a utilização de um outro anestésico sem vasoconstritor numa grávida fica perdido. Na aula, a gente vê, e também no uso cotidiano, eu sempre uso lidocaína, independente Porque assim, quando eu trato grávida, já é coisa mais agravada. Então, assim, às vezes é um abscesso bem grande, você precisa drenar, dá para drenar na cadeira. Aí eu pego e faço com lidocaína. E respeitando aí, lógico, o limite, né? Para não colocar nem ela, nem a criança em risco. Entendeu, Adilson? Oi. Entendi, obrigado. Que tipo de risco é esse que causa para grávida?
Como assim? A adrenalina, ela pode aumentar a PA ela é um adrenérgico, né, cara? Então, é feito de adrenérgico, ela pode aumentar a PA, principalmente, desencadear aí, por exemplo, uma eclâmpsia nessa grávida. Os principais relatos são esses, aumento de PA e provocar eclâmpsia. E aí, sim, vai ter que ter cuidado também, a gente tem os cuidados de tentar ao máximo, fazer só procedimentos emergenciais em grávidas que estão aí no primeiro trimestre, que é o período de maior risco. Enfim, mas em caso de emergência, você tem que intervir. A grávida, ela libera várias substâncias, né, que são nocivas para o feto, se ela tiver em quadro de dor permanente. Então, você fazer a remoção emergencial, para ela, o custo-benefício de fazer é muito maior do que você, por exemplo, ficar medicando uma grávida, sem ter que saber quando vai parar de medicar, entendeu? Caso de emergência, é intervir e não tem discussão. E aí a gente faz o uso aí mais indicado da lidocaína 2% com epinefrina. Existe a lidocaína, como vocês falaram aí, de tubete de plástico. Provavelmente nas clínicas que tem mais restrição de liberação de material de melhor qualidade. Aqueles tubetes de plástico não administra em grávida, não. Tem a noradrenalina, ela também não é tão boa. Tem algumas outras vasoconstritores que, enfim, eu nem uso. Nem toda a lidocaína tem epinefrina. Não, ela pode vir com outro. A lidocaína é o sal do anestésico, tem o vasoconstritor. O principal vasoconstritor da lidocaína é a adrenalina ou epinefrina, que é a mesma coisa. Mas a lidocaína da DFL não, da DFL é só com adrenalina. Mas existe umas outras marcas que eu não tô lembrada o nome, que ela pode vir com noradrenalina, ela pode vir com levonorefrina, que não é um bom vasoconstritor. Enfim, como padrão mesmo, né? A gente padroniza mesmo o melhor anestésico local, de forma geral, a lidocaína. Entendeu aí, gente? Vamos seguir? Beleza, então, olha, gente, a gente tem os principais anestésicos local no Brasil, tá? Tem um anestésico local hoje que está vindo para o mercado, a gente faz utilização muito dele, é uma amina, chama ropivacaína, ela é bem parecida com a bupivacaína, ela tem potência grande, ela dura por muito tempo, mas ela também tem toxicidade aumentada, assim como a bupivacaína. Então, os principais aí, a articaína, a benzocaína é um éster, é aquele que a gente usa muito como um anestésico tópico, né? Eu nunca usei aquilo, é um benzotope que eles falam, né? Para desensibilizar a mucosa. Tem a prilocaína, lidocaína, mepivacaína, clorprocaína, que é um derivado da procaína, que é um éster, a procaína, que é um éster também, e a tetracaína, que é um éster. Como eu falei para vocês, tem a classificação dos anestésicos locais, são as amidas e os ésteres, e a diferença deles, né, a parte intermediária. Exemplos aí dos anestésicos locais ésteres, a benzocaína, clorprocaína, tetracaína e procaína. Exemplo das amidas, lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína e articaína, e a gente vai falar sobre cada uma delas. A título de curiosidade, atualmente as amidas têm sido os anestésicos locais mais utilizados. Elas têm propriedades hidrofílicas e lipofílicas, as propriedades delas são melhores que os ésteres também, são menos tóxicas que os ésteres, têm menos potencial alergênico, por isso delas serem mais utilizadas. Eles têm diferença também quanto à duração, tá? Existem os anestésicos locais de curta duração, principalmente aí indicado o sem vasoconstritor, que a gente pode ver
a lidocaína e a mepivacaína, que vem sem o vasoconstritor e os ésteres. Os de média duração, a lidocaína com vasoconstritor, mepivacaína com vasoconstritor, articaína e prilocaína. E os anestésicos de longa duração é o bupivacaína e a ropivacaína que eu falei para vocês. De acordo com os vasoconstritores, né, eles são substâncias que adquirem, melhoram as propriedades do anestésico local. Eles promovem a vasoconstrição, é o processo de contração dos vasos sanguíneos, e, em consequência, promove a contração do músculo das paredes das artérias. Os mais comuns são a adrenalina, que é a epinefrina, noradrenalina, também chamada de norepinefrina, levonortefrina, fenilefrina e felipressina. A felipressina, ela vem conjugada geralmente com a prilocaína. Ela é um vasoconstritor não adrenérgico, então ela tem como alternativa aí de ser utilizada em pacientes que hipertenso, por exemplo. Ela contém a vasopressina, que é, né, análogo do hormônio que promove contração muscular. Essa felipressina promove contração uterina, desculpa. Então, a indicação mesmo é evitar o anestésico local que tem como vasoconstritor a felipressina. Não utilizar prilocaína em paciente grávida, de forma alguma, que ela pode promover a contração uterina. A filopraína, né, professor? Oi? Qual que a senhora falou aí? Que Prilocaína. A prilocaína, né? Porque ela vem como adjuvante dela, né? O vasoconstritor, ela tem a felipressina. Tanto na DFL quanto nesses outros aí que eu não sei muito bem os nomes desses tubetes de plástico, mas ela vem com a apresentação de vasoconstritor com a felipressina. Então, não utilizar prilocaína em grávida. Professora? Oi, Marlon. Mesmo sem ela cair na corrente sanguínea, né, que tem aquele negócio que a gente toma precaução de fazer o hemoglobinemia. Prilocaína tem, a gente vai falar na aula. Assim. Ela causa, né, tem essa possibilidade de causar a meta-hemoglobinemia, que não ocorre a troca, o acarreamento do oxigênio a partir da hemoglobina, e o paciente, né, não tem hemoglobina no tecido, o paciente não faz... Ixi, tem um cachorro aí gritando. Não tem... Cara, tão meu controle aqui. Não tem a troca gasosa, né, não tem o carreamento do oxigênio a partir da hemoglobina, então o paciente tende a ficar cianótico. Ele pode até entrar em óbito, no quadro de óbito, por causa de um quadro de meta-hemoglobulinemia. Mas tem isso na aula mais para frente. Nesse slide aí mostra, né, alguns anestésicos locais com os vasoconstritores e o tipo de duração deles, né? Anestésico local, utilização de anestésicos locais, né? Eu preciso fazer uma anestesia no paciente. Quando ele é contraindicado. Existem algumas contraindicações que são absolutas, lógico, que geralmente é paciente descontrolado, paciente que está muito grave, mas existem algumas contraindicações relativas. Por exemplo, a gestante, usar ou não. Se precisar, se for caso de emergência, sim, sempre usar, tá? Aí, respeitar o máximo de 2 tubetes. Paciente com utilização que fazem uso de beta-bloqueador, que é antipertensivo, propanolol, por exemplo. Se o paciente estiver controlado, eu uso sem problema nenhum. Eles pedem para tentar evitar. Paciente controlado, você consegue fazer uma anestesia legal, né? Respeitando também um mínimo de tubetes para fazer no paciente que é cardiopata, é hipertenso. Se tiver controlado, sem problemas. Paciente uso de pramínio, que são ansiolíticos, antidepressivos.
Geralmente pede para não fazer também, porque tendem a aumentar o limiar do remédio. Paciente que tem sensibilidade a um dos componentes, aí é inevitável, né? Tem que ver qual é esse componente, se você consegue ter alguma chance de trocar por algum outro anestésico. Paciente com hipertensão controlada, é lógico que a gente pode fazer, né? Sempre ser muito criterioso com o paciente que te relata uma doença. Paciente hipertenso, sentou na sua cadeira, você vai fazer um procedimento que precisa de anestesia local, primeiro, ele está passando por um momento de ansiedade. Então, a tendência é fazer crise hipertensiva, pode ter isso também. O anestésico local, quando ele é administrado, né, não é administrado dentro do vaso, ele pode ter menos efeitos. Agora, se você fizer uma anestesia intravascular com adrenalina, por exemplo, o paciente vai aumentar muito essa pressão e pode ter uma intercorrência na sua cadeira. Então, a hipertensão controlada não é contraindicação. Lembrando sempre que, né, critério, criar hábito de, antes de fazer o procedimento cirúrgico no paciente, aferir PA, se o paciente for relatar diabetes, aferir a glicemia capilar do paciente, porque o paciente intercorre. Contraindicações aí, pacientes com disfunção grave da tireoide, diabetes grave, né? A adrenalina, ela atua como hiperglicêmico, ela é hiperglicêmico, ela corta a insulina e ela é hiperglicêmica. Então, ter também critério para usar adrenalina no paciente que é diabético. E alergia a sulfitos, que é a hipersensibilidade a um dos componentes dos anestésicos locais. Se geralmente alergia a sulfitos é paciente que tem problema respiratório, pode ter alergia a esses sulfitos. Então, assim, ter também esse controle para utilizar o anestésico local nesses pacientes. Já falando sobre os anestésicos locais mesmo, a lidocaína, que é o mais utilizado no mundo, ele é um anestésico de média duração, tá? Rápido início de ação e média duração, ele dura geralmente de 1 a 2 horas e é considerado de potência moderada. Ele tem rápida difusão pelas membranas e rápido bloqueio. Ele é o anestésico local de efeitos tóxicos raros. Quando ele exibe algum efeito, ele manifesta aí no sistema nervoso central e no coração. Geralmente ele vem com adrenalina, então o que justifica a manifestação dele no sistema nervoso central e no coração. A lidocaína se apresenta com a concentração de 2%, a mais comum. Dose máxima de lidocaína indicada, 7 tubetes. Tá? Salvo, assim, algumas exceções. Se você for fazer, por exemplo, aquelas continhas de qual o número máximo de tubetes para um paciente de 80 quilos, não vai ser 7, vai ser aí 13. Mas, assim, evitar passar de 7 tubetes porque a gente tem essa dose de toxicidade. Então, é indicado mesmo não sair desse máximo que são 7. Como eu falei para vocês, a lidocaína, ela vem apresentada com associação com adrenalina, que é o anestésico, que é o vasoconstritor mais utilizado, mas pode também vir com apresentação, com associação de noradrenalina e levoarterenol. Esse anestésico, esse vasoconstritor aí não serve de nada. É mais barato, mas não serve para nada. Não dura nada, não melhora em nada no anestésico local. A mepivacaína, que ela é muito utilizada também, porque ela tem essa opção de vir sem vasoconstritor, tá? A eficácia duvidosa que a gente fala, eu falei para vocês. Qual é o custo-benefício de eu utilizar realmente um anestésico local com vasoconstritor, em pequena quantidade, em quantidade indicada, e utilizar sem vasoconstritor? Eu vou ter que utilizar muito mais dose desse anestésico local para desensibilizar. O paciente vai passar rápido o efeito desse anestésico, o efeito da anestesia eu vou precisar sempre estar administrando. Então, ver o custo-benefício, a mepivacaína sem vasoconstritor para procedimento super rápido, ela é indicada. Eu posso usar, por exemplo, fazer uma biópsia de lábio, que faz em 10 minutos, num paciente que é hipertenso, moderado e não quero usar
o vasoconstritor, usa mepivacaína. Não quero usar vasoconstritor, usa mepivacaína. Procedimento rápido, lembrando que ela não tem vasoconstritor, então assim, não vai também conter sangramento. E só nesses casos que eu indicaria a utilização de mepivacaína. Procedimento que vai ser super rápido, você não tem que mexer em muito tecido. Ele também é utilizado, então, amplamente na odontologia, tem duração média, potência e toxicidade 2 vezes maior que a lidocaína. Também tomar cuidado com isso. A concentração mais comum, quando ele vem com vasoconstritor, é a 2%. Sem vasoconstritor, 3%. Assim como a lidocaína, eles indicam dose máxima de 7 tubetes. Ele é comercializado aí em associação dos vasoconstritores adrenalina, noradrenalina e levonorfrina. Todos 3 são adrenérgicos. A bupivacaína, que é hoje o anestésico local amida que a gente de maior ação, tempo maior de ação, ele tem a potência 4 vezes maior que a lidocaína, mas, em contrapartida, ele tem toxicidade também 4 vezes maior. Sempre ter cuidado também na utilização da bupivacaína. Paciente rígido, sem problema de saúde, ótimo de usar bupivacaína. Vou fazer um procedimento, vai demorar 3 horas. Ele vai ficar aí fazendo efeito, às vezes, de 5 a 9 horas. Tem relatos de anestesia de 9 horas após anestesia de bupivacaína na mandíbula. Oi? Desculpa aí, senhor Flávio. Só Oi, para Flávio. uma curiosidade aqui. Se eu uso essa bup aí, um paciente que eu tô achando, ele falou que é saudável, vê tudo, tá tudo certinho, eu uso essa bup aí. Qual é a toxicidade que pode dar nele assim braba, para eu entender? Principalmente aumento de PA. Ele pode ter alguma reação alérgica, algum componente do anestésico local que a gente não sabe. Crise hipertensiva. Pode ser um monte de coisa, né? Pode dar um exemplo, uma de alergia. Pode um monte de coisas, né? Diversas, né? Entendi. Taquicardia, arritmia, né? A gente tá injetando um produto químico, né? Uma medicação, mas é um produto químico num paciente. Então, ele pode reagir. Eu posso promover uma taquicardia no paciente. Eu posso promover também uma arritmia. Que ninguém vai querer se arriscar. Não é questão de arriscar, cara. Eu já fiz protocolo de implante. Ô, Gabriel, já vou rapidinho, tá? Te responder. Tá bom. Eu já fiz protocolo de implante que eu usei bupivacaína numa paciente de 52 anos, mas ela era uma senhora que não tinha problema de saúde nenhum. Então, usei tranquilinho a bupivacaína porque eu sabia. A gente fez um protocolo tentando fazer com carga imediata. Então, assim, demorou 6 horas, porque tinha que ficar negócio de moldagem. Não fui eu que fiz, mas eu tinha que estar lá para fechar o negócio. Aí a gente fez a anestesia com bupivacaína. Não voltei a anestesiar. Eu fiz 3 tubetes de anestesia na mandíbula. Não usei mais. Gabriel. Não, você já respondeu quando falou sobre o protocolo. É porque o slide também tá ali, a toxicidade 4 vezes menor, mas na verdade é maior, né? É maior, desculpa, tá? Desculpa, tá errado. É maior. Ele é mais tóxico. Valeu. Desculpa, gente, eu vou mudar antes de mandar essa aula para vocês. A concentração dela vem em 0,5% com ou sem vasoconstritor. A dose máxima, por ela ter menor concentração de vasoconstritor, você pode dar até 8 tubetes da bupivacaína. E a anestesia dela aí, gente, só para saber, ela pode chegar de 5 a 9 horas. Os relatos são menor tempo na maxila, né? Porque o osso mais poroso, então a anestésico local dilui mais pelos vasos e mais tempo aí na mandíbula. A prilocaína, que eu já falei com vocês, não é indicado para paciente que é grávida. Ela tem potência e duração semelhante à da lidocaína, mas ela é mais tóxica que a lidocaína. A prilocaína, eu não coloquei no slide, gente, mas vocês me desculpem. Ela que tem aqueles relatos de meta-hemoglobulinemia, tá?
ela pode entrar na célula do paciente, dificultar aí o carreamento de oxigênio a partir da hemoglobina. Se não tem oxigênio na hemoglobina, não tem troca gasosa, então o paciente fica cianótico, né, fica sem ventilação e pode chegar à morte por falta de troca de oxigênio. A concentração dela é a 3% com a felipressina como vasoconstritor, que é esse vasoconstritor não adrenérgico, que pode ser utilizado para paciente cardiopata. Você pode utilizar a prilocaína em paciente cardiopata. Dose máxima dela, 6 tubetes, e não exige administração de adrenalina. Ela vem com a associação da felipressina. A articaína, ela é um bom anestésico local, tem menor toxicidade que a lidocaína, mas ela é muito mais cara. Tem rápido início de ação, mas também tem duração menor também que a lidocaína. Apresenta-se com a concentração de 4%, com a adrenalina como vasoconstritor, e a dose máxima é de 6 tubetes. Usa muito a articaína aí também, para quem quer investir. A articaína é questão de investimento, ela é bem mais cara. Eu acho que ela é o dobro do preço da lidocaína. Eu nunca vi a articaína em tubetes de plástico, e o custo-benefício de utilizar. A articaína é um ótimo anestésico local, mas ela passa mais rápido, tem início de ação mais rápido, mas passa mais rápido. Apesar disso, ela é menos tóxica. Então, fica no custo-benefício mais da articaína, o custo-benefício financeiro. Eles têm, gente, metabolismo diferente, tanto os ésteres quanto as aminas. Eu tenho que mudar, porque é amida. As amidas têm biotransformação no fígado, os ésteres no sangue, né, hidrolisado no plasma. Eles podem causar reações alérgicas a partir da liberação do ácido paraminobenzoico como produto do metabolismo. Então, eles vão ser metabolizados, podem liberar esse ácido paraminobenzoico, que pode desencadear aí as reações alérgicas. A excreção dos anestésicos locais e dos seus metabólitos é feita pelos rins. Parte da dose do anestésico local pode ser excretada pela urina. Existe relato dos ésteres aparecerem na urina na forma inativa mais do que as aminas. Então, eles são mais tóxicos por isso. Ele tende a perdurar mais, e aí eles aparecem na urina após um tempo maior que as amidas. Importante para a gente saber aí, tá? Na clínica, como a gente vai utilizar esses anestésicos locais, a gente tem que conhecer o tipo de paciente que a gente vai, né, fazer um procedimento invasivo, né? Então, administrando um produto químico, uma medicação, num paciente. Então, conhecer o estado de saúde ou o estado da doença dele, para a gente garantir um procedimento com menor taxa de intercorrência, menor taxa de consequências. As principais doenças aí, diabetes, como eu falei para vocês, a adrenalina não tem ação farmacológica, ela tem ação farmacológica oposta da insulina, então ela tende a ser hiperglicêmica. Cuidado também com pacientes com hipertensão, a gente vai falar de pacientes hipertensos. Relação com glaucoma, que tende a piorar o processo da doença. Preferência, procedimentos curtos. No paciente diabético, preferência realização de procedimentos curtos, né? A gente pode estar causando, como a adrenalina é um hormônio hiperglicêmico, eu posso causar também um aumento da glicemia no paciente diabético durante um procedimento. Além disso, o estresse também de procedimento odontológico cirúrgico também pode fazer o aumento desencadear o aumento da glicemia desse paciente. Eles relatam, de preferência, quando for atender um paciente que é diabético, conhecer certinho, saber a glicemia, saber o que ele usa, se ele usa ou não insulina, adequar direitinho a insulina do paciente, fazer o atendimento pela manhã, que é quando, pelo menos o pós-prandial da manhã, que é quando os níveis de insulina dele não estão tão altos, e a gente consegue fazer um procedimento garantindo menor taxa de intercorrência. Eles preferem ir para procedimentos longos, né, que vai fazer a utilização de mais anestésico local, administrar a
prilocaína com feliprecina. Pacientes com hipertireoidismo, né, não deve utilizar anestésico local que contenha adrenalina, os vasoadrenérgicos não utilizar, então dá preferência para anestesia com a prilocaína. Hemopatas e anemias, hemopatas são as discrasias sanguíneas, né, todo processo, toda doença que vai causar maior taxa de sangramento. Não usar a prilocaína, principalmente, né, tem problema no sangue, pode ter algum problema na hemoglobina, as anemias principalmente, não utilizar a prilocaína porque ela pode diminuir a oxigenação e causar esse processo aí que chama meta-hemoglobulinemia. Não utilizar articaína, também articaína hoje em dia, gente, não... existem artigos que não relatam mais a associação da articaína com a meta-hemoglobulinemia. Mas, assim, já teve um histórico, sempre evitar também. A gente tem um anestésico local de escolha, não seja por isso que você não vai fazer o procedimento. Só escolher um outro anestésico. De preferência, usar o anestésico local com vasoconstritor, lembrar que não são processos sanguíneos, o paciente pode sangrar mais. E a preferência, nesses pacientes com hemopatias, discrasias sanguíneas e anemia, dá preferência para mepivacaína sem vaso ou com 2% com levonortefrina. Paciente com insuficiência renal crônica, lembrar que o rim aí é o órgão responsável pela excreção dos anestésicos locais, dos metabólitos dos anestésicos locais. Quando relata, né, lembrar que aí a gente precisa fazer a utilização de um anestésico local com menor toxicidade, que é o indicado a articaína. Paciente com insuficiência renal crônica, fazer o uso da articaína, limitar a dose, tá, gente, também. Evitar altas doses e eliminação renal, pela eliminação renal e toxicidade. Se o paciente é diabético descompensado, provavelmente ele é um paciente que tem chance de evoluir para paciente renal crônico. Também ter cuidado, ter como critério aí sempre um hemograma, coagulograma, solicitar avaliação mesmo no hemograma, dá para você ver a partir da ureia e da creatinina, se está descompensado. Provavelmente o paciente que tem ureia e creatinina descompensado e tem relato de diabetes, ele já está entrando em insuficiência renal crônica, então o exame de sangue para a gente é importante para saber o limite dessa doença, da evolução dessa doença. Paciente com cardiopatias, tá? Dependendo do tipo de cardiopatia, não tem contraindicação absoluta fazer o procedimento. Então, vai recomendar. Tem um paciente cardiopata, ele está compensado ou está com uma doença moderada e o médico liberou. Geralmente, você vai receber uma cartinha do médico pedindo... Desculpa, gente. Pedindo para fazer esse procedimento com anestésico local sem vasoconstritor. Entra naquela discussão de custo-benefício. Meu custo-benefício de usar um vasoconstritor vai cobrir o custo de eu usar um número máximo de anestésico de outro tubete sem vasoconstritor? Então, é você pensar em custo-benefício. Eu uso adrenalina em paciente que é hipertenso. Eu uso pouco tubete, o paciente fica tranquilo. Afiro PA antes, afiro PA durante e depois. Então, eu consigo fazer o uso consciente. Evitar aí, né, se for usar anestésico local sem vaso, ou limitar a 2 tubetes com vasoconstritor. Para procedimento longo, evitar aí os adrenérgicos, os vasoconstritores adrenérgicos, então, valer aí da prilocaína com a feliprecina. Não utilizar vasoconstritor em paciente que usa beta-bloqueador. Eles têm uma tendência de dar picos de efeito hipertensivo. Então, tentar também no paciente que usa atenolol, propanolol da vida, pode usar aí a prilocaína, que você vai fazer um procedimento mais tranquilo. E eles pedem para paciente que tiver histórico de angina pectoris não usar a feliprecina. Paciente gestante, que a gente conversou, né? Evitar os 2 primeiros trimestres,
de utilização de vasoconstritor. Em caso de emergência, não tem jeito, a paciente libera muito mais substâncias adrenérgicas se ela estiver passando por quadros de dor do que você vai administrar quando você faz anestesia local. Não utilizar a prilocaína, principalmente por causa daquele quadro de meta-hemoglobinemia. Evitar a mepivacaína também. Avaliar o risco-benefício. Lembrar que a grávida ela é um paciente especial, tá? Então, tem que ter cuidado e critério para fazer uma anestesia local numa grávida. E a recomendação de utilização de anestésico local em grávida é a lidocaína com adrenalina, 1 por 100 mil, ela pode vir a 1 por 200 mil, tenta dar 1 por 100 mil, 2 tubetes no máximo, também, assim como o paciente cardiopata. O cálculo da dose máxima, gente, ela é feita, né, em cada tubete eu tenho 1,8 ml de solução. Eu vou passar para vocês depois, por e-mail, eu vou passar para o Leandro, ele passa para vocês. Eu tenho cálculo de todos os anestésicos locais que a gente usa, mepivacaína, articaína, bupivacaína, num paciente padrão de 70 quilos, e como é que você faz com regrinha de 3. Essa tem explicado nesse slide, mas ela é mais fácil quando você mostra a regrinha de 3. Então, você vai pegar 1,8 ml da solução, multiplicar por 20. Esse 20, por exemplo, é referente à concentração do vasoconstritor. Você vai ter 36 miligramas de anestésico local no tubete. Com esse valor, você divide a quantidade máxima do sal anestésico que pode ser administrada na pessoa, por exemplo, 500 miligramas num paciente de lidocaína, pela quantidade do sal em cada tubete, que é esse 36 miligramas, você vai obter um número máximo de tubetes, tendo o sal anestésico como limitante. Por exemplo, um paciente, se você fizer as continhas, essa regra de 3, paciente de 70 quilos ou 80 quilos de lidocaína, você pode administrar até 13 tubetes. Mas o recomendado pela Sociedade de Cardiologia e Anestesiologia Americana são 7 tubetes. Sempre tentar não ultrapassar esse mínimo, tá? Esse máximo, na verdade. Para cálculo dessa dose máxima, é importante saber até o máximo que você pode dar, né, da articaína. 7 miligramas por quilo até 500 miligramas. Bupivacaína até 90 miligramas. Lidocaína até 300 miligramas. Mepivacaína até 300 miligramas. Prilocaína até 500 miligramas. E eu acho que esse foi o último slide, gente. Eu vou passar para vocês depois a minha tabelinha de cálculo, que aí vocês vão conseguir fazer os cálculos de anestésico local bem mais tranquilo. Difícil, hein, professora? O quê? Materinha difícil, hein? O que é difícil? É complicado, assim, muita ina, muita coisa para você gravar. Não, é coisa tranquila. Muita Agora, ina. lembrar de fazer. Não, o melhor foi o fundo do penúltimo.